vou contar uma coisa para vocês. Eu estou procurando aquele meu bonequinho, aquele que eu fiz o voodoo no Bolsonaro, lá em 2018, não é? Eu espetei e dali para frente o Bolsonaro só foi piorando, só foi batendo cabeça e terminou na prisão e operado. Você sabe que eu estou preocupado com este meu voodoo, porque eu não sei de fato como é que eu espetei as coisas nele. E agora eu estou bastante aqui pensando, né? Que se eu espetei mais do que eu... né, mais do que devia... Por que eu estou preocupado? As últimas pesquisas mostram exatamente aquilo que eu disse para vocês que ia acontecer. Eu disse para vocês, olha, qualquer candidato à direita, ele vai encostar no Lula. E tava aquela indefinição da direita, né? A direita não tem candidato, tá dividida e tal. E eu dizia para vocês aqui, qualquer candidato vai encostar no Lula. Por quê? Porque a divisão entre esquerda e direita, ela se estabeleceu no país. Está estabelecido. É alguma coisa que não vai mudar nos próximos tempos, muito menos no ano que vem. Inclusive porque agora os eleitores, eles se dizem de esquerda e de direita. Então eles procuram os candidatos à esquerda e à direita. Houve uma politização do eleitor brasileiro. É interessante porque nos anos 70, 80, todo mundo pedia a politização do eleitor. O eleitor brasileiro vota em pessoas e não vota em programas partidários. Não, ele vota em pessoas, mas ele crescentemente passou a votar em programas partidários. Não importa se o programa que ele lê é correto, se ele lê o programa corretamente. Mas, mal ou bem, ele vê aspectos que ele qualifica como sendo a esquerda e vê aspectos que ele qualifica como sendo a direita, e é a partir daí que ele vai buscar o candidato. Gente. De modo que hoje saiu uma pesquisa que mostra isso e que mostra para vocês aquilo que eu estava dizendo, que qualquer candidato de direita, principalmente se ele tiver o nome, ao carimbo da direita, ele vai até o final e ele encosta no Lula e com chances de ganhar. Então a pesquisa hoje que saiu mostra que se o candidato é o Flávio Bolsonaro, principalmente agora que o pai o ungiu como sendo o candidato oficial, se o candidato é o Flávio, ele fica 2 pontos atrás do Lula no segundo turno. O que significa o quê? Empate técnico. Agora, se vocês for ver o Tarcísio e a Pericrente, não muda muito. Tarcísio sobe a Pericrente... mas também não muda muito não, gente. Identificou que é o cara à direita, o voto é dele para 41%, 42% do eleitor,
não, 41, 42 pontos, 44 para o Lula. A mesma situação da eleição passada. Mesmíssima. Então por que eu estou preocupado? Eu estou preocupado porque não pode haver nenhum fato que conturbe o ambiente. Um pequeno fato que conturbe o ambiente, pronto. E qual o fato que pode ocorrer? Por isso que eu estou preocupado com o meu voodoo, porque se eu espetei a mais, eu vou lá tirar. Mas não acho o boneco, cara. Preciso achar esse boneco. Porque, vamos supor que eu tenha feito um espeto que não era com a intenção de matar. Esse desgraçado, esta coisa ruim, esta capivara com chifre de demônio, está no hospital. Toda hora opera e está degringolando. Se esse maldito, por volta de, para frente de fevereiro, até fevereiro, março, mas para frente de março, esse bandido não pode morrer em hipótese alguma. A partir de março, gente, nós vamos ter que orar pela saúde do Bolsonaro. Porque se ele morre, a candidatura do Flávio Bolsonaro carrega 5 pontos imediatos. Carrega 5 pontos imediatos a partir do funeral. Terminado o funeral, Flávio tem 5 pontos na frente do Lula. Ele vai para 10 pontos, porque ele alcança 5 e passa 5. Dá o chamado efeito facada. Se o Bolsonaro morre, dá o efeito facada. Aliás, se ele fosse o Vargas e se ele tivesse algum ideal, ele iria querer morrer. Porque seria um golpe de mestre nas esquerdas. Ele poria o filho dele, a coisa mais imbecil do mundo, como presidente da República, jovem, numa derrota acachapante para o Lula, de modo que nós não conseguiríamos mais sair, senão de barriga na rua. Estou te falando sério. Estou falando sério para vocês. O Flávio é perigoso hoje. O Flávio é presidente se o Bolsonaro morrer. Aliás, ele nem precisa morrer. Se ele começar a piorar demais e no leito da piora ele pedir voto pro filho em torno da desgraça dele, ele leva 10 pontos. Existe uma porcentagem grande de brasileiros sensíveis a estas situações. A situação de compensação. Ah, pô, o cara morreu, né? Não é nem a questão do dó. É simplesmente o fato de que o próprio enterro torna as pessoas suscetíveis a reproduzir aquele nome, Bolsonaro. E aí descarrega no filho, no Flávio Bolsonaro. Eu já vi isso acontecer, né? Aliás,
Nós, na história brasileira, temos uma situação interessante, né, que é o chamado como você tirar vantagens pragmáticas sem que elas sejam para você. Um paradoxo, né? Porque quando você tira vantagens pragmáticas, por definição, elas são para você. Né? E existe um modo de você tirar vantagens pragmáticas sem que elas sejam para você, que foi o caso do Vargas. Quando o Vargas se matou, naquele momento, o Carlos Lacerda estava indo para o Galeão, para o aeroporto, ou para o Santos Dumont, não sei. Ele estava indo para o aeroporto. Ele falou para o motorista, não, minto, ele estava indo para o Catete. Ele estava indo para o Catete. Ele ia ter uma reunião, alguma coisa no Palácio de Governo. E o Vargas se matou. Quando ele escutou no rádio, dentro do táxi, que o Vargas havia se matado, aí sim ele falou para o motorista, vira já para o Santos Dumont, ou para o Galeão, não sei, mas vira para o aeroporto agora. Ou seja, eu não posso estar na rua, eu vou ser linchado. E aí ele, quando acordou, né, no dia seguinte da morte do Vargas, Carlos Lacerda desembocou nos Estados Unidos, esperar a poeira baixar. Mesma coisa agora, gente. Mesma coisa agora. A mesma coisa agora. Se esse Bolsonaro gemer demais no leito de morte e morrer, o enterro vai ser uma campanha política a céu aberto, com direitos adquiridos da direita de impor a nós uma vingança que vai fazer com que a gente enterre o Brasil. Porque um governo do Flávio Bolsonaro, meu amigo, é a reprodução piorada do Jair. Piorada. Porque aí, né, ele não tem autoridade para nada, o Flávio. Ele não tem autoridade para nada. Simplesmente ele é reduzido a pó pelas forças de direita e aí todo mundo governa. O que significa que pessoas como... Porque no caso do Bolsonaro, ele não governou, ele entregou para o Paulo Guedes. No caso do Flavinho, há o perigo de ele entregar para a milícia, para milicianos mesmo, não miliciano, a milicianos mesmo. A coisa vira um caos, gente, é a derrota do país, é a derrota do Brasil, é a desconstrução de tudo, gente. É a coisa, é pior do que você simplesmente virar adepto do demônio e começar a fazer missa negra. É pior. E nós não estamos garantidos de vencer. Nós estamos garantidos de ir para uma eleição apertadíssima. Apertadíssima. Se no meio deste caminho eu encontro a bonequinha do voodoo que eu fiz e eu descubro que eu espetei alguma coisa no coração ou na cabeça, nós estamos fubicados. Ele morre. Ele morre no meio do caminho e uma parte da população despeja o voto nesse maldito filho, essa família nojenta, porque é direita e esquerda, quem tiver ali vai levar. O Lula garante 1% a mais para a gente ganhar no aperto que ganhamos agora na eleição passada. É nesse aperto que vai ganhar. Agora, se acontecer de Bolsonaro pifar no meio do caminho, pronto. Porque, veja, só do fato
da Pericrente ter lido a carta que o Bolsonaro oficializa o Flávio como candidato, ele, pimba, encostou. Já é uma candidatura viável, já não tem mais discussão sobre isso. A pesquisa já mostrou, hoje. Tem mais jeito. E o interessante é que a pesquisa mostra que se for a Pericrente e se for o Tarcísio, é a mesma coisa. O Tarcísio não vai ser, o Tarcísio não vai largar São Paulo, tá? Que a eleição ganha em São Paulo. Quem diria, hein, gente? Quem diria que a gente ia passar por esse sufoco de novo? Então, a partir de hoje, gente, todas as orações em favor da saúde física deste maldito Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filomed. A gente agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filomed. Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix.